Pessoal, boa tarde a todos e todas. Como a professora Elci já falou ali, né, eu sou a Valéria. Primeiro eu quero dizer que é uma honra estar aqui hoje com vocês, agradecer a todos os envolvidos, professor Robson, professora Gisele, a Tânia, né, a minha colega de trabalho, a Dani, por participar desse momento especial, né, a professora Elci também. Inevitavelmente, a gente, para falar e atuar nesse tema, essa parte histórica, né, da nossa vivência, da nossa trajetória é muito forte, né? Então, assim, eu também, né, me vejo muito apaixonada, intrigada, permeada por toda essa questão, né? Além de tudo, né, pelas minhas origens, meu pai também é um homem negro, né, hoje falecido, mas minha mãe é uma mulher branca, né, então eu sou essa interação, né, essa miscigenação e as vivências que a gente teve, né, dentro da nossa própria casa, da nossa história, da nossa família, dos meus avós e tudo mais, né. A origem baiana da minha mãe também e todas as outras questões que são muito fortes, né? E a gente vai crescendo e se constituindo nesses processos e o mundo vai abrindo as portas, né? Então, em 2004, como a professora Elci já falou, para mim eu considero ela muito, né, como não só uma professora, uma mentora, uma amiga. E em 2004 eu fiz o curso técnico em secretariado na universidade, né, depois que saí do ensino médio. Fui fazer o curso técnico e depois, posteriormente, eu fiz o superior em secretariado executivo. Na sequência, eu fiz essa especialização maravilhosa, né, professora Gisele? Eu tive a oportunidade de fazer essa especialização, eu e meu esposo também, em turmas distintas. Acabei fazendo mestrado aí na UFPR Litoral, em desenvolvimento territorial sustentável, fui para as linhas de políticas públicas, né, em redes sociais, e hoje em dia eu estou aqui no Mato Grosso, em Cáceres, né, fazendo o meu doutorado na área de meio ambiente e sustentabilidade, também trabalhando com essa perspectiva do social, né? Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre a minha pesquisa para vocês. E dentro dessa trajetória acadêmica também teve minha trajetória, né, pessoal e profissional, e eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 pró-reitorias como estagiária, né? Eu brinco que eu fiz escola de estagiária, porque eu trabalhei em 2 diferentes pró-reitorias na Universidade Federal, né? Uma era, hoje em dia, a Progep, Gestão de Pessoas, na época era Recursos Humanos, e depois na Prograde, onde eu tive a chance de trabalhar com o professor Valdo, com a Elci, com a Kellen, enfim, com uma infinidade de pessoas que trabalhavam todas essas questões, inclusive das ações afirmativas. Professora Dora, professor Eduardo Harder, enfim, vários outros. E nisso, estou trazendo só essa introdução para contextualizar vocês, porque eu tive a chance, trabalhando na Prograde, de atuar com os povos indígenas. Por quê? Porque a gente trabalhou no primeiro, eu trabalhei junto com a Elci, o Jorge e outras pessoas, no primeiro vestibular dos povos indígenas na Universidade Federal, porque já haviam vestibulares, né, indígenas do estado, né, foi feito um convênio, um termo, e, se eu não me engano, foi o 6º vestibular que acabou sendo na Federal, e foi o qual eu participei, e foi ali que eu pude ingressar na política. Dessa forma, a gente fez a recepção desses alunos e começava toda uma construção de uma política para recebê-los, recepcioná-los, acolher e também lidar com as situações que desencadeariam a partir disso, né, essa permanência. Então, isso foi fazendo com que eu aprendesse muitas questões e evoluísse na temática, né, ligada às ações afirmativas. E nisso eu também já tinha tido a oportunidade, como a professora Elci fez todo um resgate histórico, de participar das bancas de cotas, né, raciais, desse protagonismo também do movimento negro, que é muito forte, né? Então eu pude participar, ainda muito como aprendiz, né? Até hoje eu sou, mas ali eu era muito mais nova e fui aprendendo muito sobre essa trajetória.
Bom, de todo modo, em 2010 eu passei no concurso como servidora. Então, hoje eu estou como servidora, né? Vai fazer 10 anos, inclusive esse ano, que eu estou como servidora pública na universidade, na UFPR Litoral. Tive a chance de atuar como secretária de cursos e depois ir para onde eu sempre quis, assim, me instigava e me motivava muito, que era trabalhar na CEPOL, né, junto com a Dani e toda uma equipe disciplinar, né? Nós somos de uma unidade administrativa com uma equipe multidisciplinar que trabalha com essas questões básicas dos atendimentos dos alunos e muito da questão social, né? A Dani, nós temos assistentes sociais, nós temos os psicólogos, enfim, intérprete de Libras, cargos administrativos, né? Administrador, assistente, secretária executiva, professores que integram nossa equipe, enfim, é uma equipe multidisciplinar diversa, né? Trabalhamos com diversas questões, a Dani depois pode também complementar. Mas foi aonde eu me encontrei, porque daí eu pude trabalhar especificamente com essa questão que eu já havia atuado lá atrás, né? Então, quando eu adentrei no mestrado, só para vocês compreenderem, eu resolvi pesquisar algo que já fazia parte do meu trabalho, né? Eu falo trabalhar com o que eu trabalho, mas é ir para a parte da pesquisa relacionada às ações afirmativas. Como eu fiz toda essa construção com os povos indígenas, eu foquei mais para essa especificidade. Na especialização, eu trabalhei com a professora Nelisa também, aí a gente fez um recorte de escuta e transcrição de falas e compreensão do espaço da mulher indígena. No mestrado, eu já fui mais para a parte de compreensão da política, né? Então, o que é uma política pública, né? A gente traz aqui que é a ação do governo, né? Ou colocar o governo em ação, ou analisar essa ação, ou uma mudança dessa ação, né? Do governo, como propõe Souza para nós. Ou outros autores que trazem que é a ação ou não ação do governo, né? As ações afirmativas, elas não acontecem só na esfera, no âmbito público, elas também acontecem no âmbito do privado, ok? Mas, de fato, como a minha trajetória se deu muito fortemente em órgão público, né? Trabalhei como professora em escola também no Estado, trabalhei numa secretaria de Estado, trabalhei grande parte da minha carreira, né, desses 15 anos dentro da Universidade Federal, eu foco na questão do público, tá? Mas que fique claro que não é só específico do órgão público. Né? E o que são as ações afirmativas? Eu separei aqui alguns conceitos para trazer para vocês, né? Quando a gente trabalha a questão das ações afirmativas, a gente trabalha com políticas de reparação de prejuízos históricos, né, para povos ou grupos marginalizados ou pessoas, né, em processos históricos, por questões econômicas, por questões culturais, né, por questões sociais, enfim, numa gama de prejuízos, né? Então, isso é um processo de reparação, né? Na fala ali da professora, eu sempre nos vem à mente, né, que cota não é esmola. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre cotas, né? Então, assim, outro conceito aqui que eu separei para vocês, né? Ações afirmativas são políticas focais que alocam recursos em benefício de pessoas ou grupos discriminados ou vitimados, né? Por suas exclusões no passado ou no presente, sociais, culturais, econômicas, né? São os grupos que são chamados de minorias, né? A gente coloca sempre a compreensão das minorias por se tratarem, né? Munanga traz muito isso, né? Esses grupos que estão em menores espaços sociais, né? E fazem parte desse grupo de minorias. Mas é lógico que a gente compreende, quando, por exemplo, a gente estuda a nível de Brasil, hoje a população negra é a maior parte, né? Negro, quando a gente coloca também relacionado a pretos e pardos, é a maioria da população do nosso país, é mais de 53%. Então, assim, em termos de população, isso é considerável. Então, para isso, né, eu fiz esse foco com as ações afirmativas, para fazer essa compreensão e estudar esse público, que também é o nosso público ali da CEPOL, que a gente recebe, que são estudantes, né, que têm vulnerabilidade social, ou, enfim, fazem parte de diferentes grupos, como os negros, os quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência. Bom, a gente pega o pessoal de comunidades tradicionais, né, Dani, da educação do campo, enfim, são
e todos os alunos de forma geral, mas a gente trabalha especialmente com esse público, né? E muitos deles são cotistas. E relacionada à questão de cotas, eu quero só reafirmar, porque assim, quando a gente fala em ação afirmativa, muitas vezes as pessoas entendem que cota é sinônimo de ação afirmativa, mas não é, tá? As cotas dentro dos espaços, ele é um tipo de ação afirmativa possível. Existem vários outros tipos de ações, né? Podem ser metas, podem ser bônus, podem ser bolsas, né? Hoje em dia, aí nesse cenário político tem uma grande discussão sobre outras formas de ações afirmativas que estão acontecendo e que podem estar também presentes na iniciativa privada. Bom, trabalhando nessa perspectiva, deixa eu olhar aqui meu roteirinho. Também quando a gente fala das políticas afirmativas, ela teve uma grande força nos Estados Unidos com o termo na década de 60, mas não necessariamente nasceu esse movimento lá. Existem outros países que já trabalhavam com ações afirmativas, né? A Índia é um grande caso desse, que tem todo aquele sistema de castas, né? Então isso já era trabalhado, vivenciado e dialogado, né, dentro de uma sociedade como na Índia, mas veio forte através de movimentos dentro dos Estados Unidos, se criou essa terminologia, né? Então, tem essa questão. No Brasil também nós temos toda essa política, né? Tem vários, depois posso deixar sites, espaços que dialogam e debatem, trazem esses conceitos, né? CEPIR, que foi a secretaria que trabalhou isso no governo federal, instituições que também trabalham com essa temática, né? Então traz toda essa contextualização também. Mas, no Brasil, muitas pessoas compreendiam cotas, desconheciam um pouco das ações afirmativas, né? E cota era um tipo de ação que elas conheciam. Entretanto, como a professora Elci falou, não compreendendo todo esse histórico do significado, né? Que as cotas, elas priorizam a inserção social, né, de grupos minoritários com esse processo de prejuízos históricos ou de exclusão. Né? As vagas, elas acontecem por meio de políticas, né? Pode ser em diferentes espaços também. Temos trabalho de cotas em quadros políticos, partidários, em composição, muitas vezes aparece na mídia, né? E no nosso caso aqui a gente trabalha na educação com essa perspectiva. Portanto, a Universidade Federal do Paraná, ela foi pioneira nessa discussão e implementação, como a professora Elci falou, começou lá em 2002, em 2004 efetivou com a resolução 3704, mas outras instituições estavam encaminhando esses processos, né? Por exemplo, a UNB é uma forte instituição, a UERJ, né, estadual do Rio de Janeiro, também foi uma precursora. Aqui no Mato Grosso, onde eu estou agora, faz parte da Unemate, Universidade do Estado do Mato Grosso. Aqui a questão indígena é muito forte, anterior a todo esse processo. Inclusive, nós temos uma faculdade intercultural indígena, né, que trabalha com essas questões. As questões e trabalhos são desde 92 e desencadearam muitos outros processos de política afirmativa. E é lá hoje que eu vou fazer minha pesquisa e trabalhar com os povos indígenas. Mas na UFPR, quando eu desenvolvi a dissertação, a princípio eu iria conversar com os atores da política, né, os próprios estudantes indígenas, mas ao decorrer do projeto, né, com o orientador, a gente optou por trabalhar pelo viés dos gestores da política para entender um pouquinho a implementação dessa política na universidade. Né? Então, eu pude ir lá pesquisar através de documentos, ou mesmo entrevistas com os gestores que fizeram parte dessa concepção, né? Ou de conselheiros que estiveram presentes naquele espaço, né? Foi um espaço que é importante a gente destacar, que é fruto, sim, muito de movimentos sociais, de pressão, de grupos de pressão, como os movimentos negros, movimentos indígenas, de várias e diferentes causas, que faziam várias manifestações e debates e diálogos e reflexões para que esse assunto entrasse em pauta. Né? Então, o assunto entrar em pauta foi o que eu pesquisei. Por que ele se tornou uma agenda? Né? Porque quais foram as pessoas que impactaram essa política? Quais foram as arenas de debate? Né? Então, foi isso que eu fui pesquisar. Portanto, a resolução 3704, ela trazia, né, uma porcentagem de ingresso desses estudantes, né, 20% para negros, 20% para escolas públicas, depois foram evoluindo os dados, a Dani vai apresentar melhor,
Também para os indígenas nós tínhamos vagas suplementares à época, que foram sendo diferenciadas o número, né, até 5, depois 7, até chegar a 10 vagas. E depois da resolução 7008, teve a inclusão da vaga suplementar para pessoas com deficiência, uma vaga por curso. E, por fim, tivemos, que foi algo que daí mudou um pouco a estrutura, e a Dani, com a sua pesquisa, foi trabalhar mais a fundo, a questão da lei, né, da 12.711, que é conhecida como a Lei de Cotas, que ela trabalha com a seguinte questão, né, que é inserir no ensino superior, ter vagas destinadas para autodeclarados pretos, pardos, indígenas e por pessoas com deficiência, no termo da legislação, em proporção total ao número de vagas igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência da unidade federativa aonde a instituição está instalada. Esses dados são segundo o IBGE, tá? Então, daí teve uma mudança também nessa perspectiva. Claro, como eu disse, a política indígena na universidade já era anterior a toda essa questão e já trabalhava com essas vagas suplementares para o ingresso desses estudantes, né, com toda a especificidade do vestibular dos povos indígenas do Paraná, que já atrelavam as estaduais com a recepção dos alunos do seu estado, a federal com uma recepção de estudantes de todo o país, né? Também tive a oportunidade, a feliz oportunidade de participar da CUIA, que é a Comissão Universidade para o Índio, que foi para tratar de todo esse engajamento e pertença e acompanhamento desses estudantes, né? São políticas, como relatado, que implementação são vistas, são avaliadas, né? Tem erros, tem acertos, tem reflexões a serem feitas. Saiu um relatório de 10 anos dessa política, um documento super completo, né? Falando do que impactou essa política já anterior, que já trabalhava com essas vagas para suplementares para os estudantes, e depois a lei de cotas, que veio para fazer essa abertura um pouco diferenciada da questão. Na trajetória do meu trabalho foi muito importante poder entender esses processos, porque eu pude chegar a algumas questões que foram trazidas através de falas e documentos, mas das entrevistas que eu fiz, que são mesmo questões históricas que marcaram, né? Então, um marco que veio muito forte foi a Constituição Federal de 88, né? Como algo que marcou para um desencadeamento dessas políticas, essa visão diferenciada da educação e do social. Mas tiveram outros, né? Não é unânime, né? Tiveram outras pessoas e outros documentos que apontaram também esse protagonismo de toda essa questão, né? Um dos eventos é a Conferência de Durban, que é uma conferência mundial contra racismo, discriminação e xenofobia e intolerância, né, que aconteceu na África do Sul no ano de 2001 e também reverberou e foi um marco extremamente importante para outros desdobramentos, né? Tem também, não tem como não citar questões de lei, né? Então, trabalha a LDB, trabalha outras leis, né, da educação que trouxeram, né, Plano Nacional de Educação, que contribuíram também nesse contexto. Nós não temos como se estender e passar todos os documentos, mas eu só queria ressaltar que é muito difícil falar sobre isso sem trazer também a questão das leis que foram implementadas na educação básica, né, que foi a 10.639 e depois a 11.645, né, que corroborou, que é a questão de tratar do ensino, né, obrigatório da história e cultura afro-brasileira e indígena, né, que é uma lei para ser colocada em prática, mas infelizmente, né, a educação ainda capenga nessa forma, porque a partir de toda essa compreensão do nosso histórico, do que aconteceu, né, dessas origens, dessa questão de marginalização, de vulnerabilidade, se compreende uma correção para essa extorsão, né, para minimizar. Gente, não é o cenário ideal, né, cotas sempre são programas que são reavaliados de tempo. O ideal seria, né, ter um país mais inclusivo, que as coisas acontecessem de fato, mas a nossa realidade não corresponde a isso. Então, é uma política possível e necessária.
né? Então, Valéria, assim... não quero. Valéria, desculpe 5 minutinhos, tá? Então, Você tá ok. conseguir, tá? Talvez. Não, eu já estou finalizando. Então, é um processo de muita importância de compreender, né, o papel do negro, do indígena, enfim, né, de todas essas origens, todos esses públicos que passam, confrontar também com esse histórico de racismo ou de preconceitos, né? Se a gente puxar para outros desdobramentos, que hoje não vamos discutir aqui, mas a questão LGBT ou outras questões das mulheres, o recorte, né, muitas vezes sofrido pelas mulheres em todos os espaços, mas essas leis que eu estava mencionando anteriormente são importantes para que, inclusive, desde a concepção, as crianças, os jovens, tenham essa dimensão desse histórico, né? Das lutas e vivências dos povos indígenas e os povos negros, né? Especialmente. Deixa eu só colocar aqui se tem mais alguma coisa. É muita coisa para falar, a gente se empolga mesmo. Mas é para elucidar um pouco o que foi essa trajetória, esse desencadeamento de várias questões. A compreensão de vocês que a Universidade Federal é sim uma protagonista nessa situação, muitas coisas, sofreu muitos ataques, mas também alcançou muitas coisas boas com essa política. Né? Vou deixar uma mensagenzinha final aqui e depois tem um vídeo que o professor Robson pode mostrar, até depois ao final da fala da Dani, se tiver um tempo, que trata sobre esse histórico. Né? Mas, enfim, a grande intenção dessa apresentação foi colaborar para a construção de um olhar, né, sobre essa questão também do racismo, da questão do indígena, né, entender melhor o nosso país. Né, infelizmente, ainda é um país racista, né, mas nós todos aqui, que estamos aqui protagonizando, como vocês, são pessoas que podem trabalhar para mudanças dessa história, né, ou compreensão dessa história, começando lá com jovens, até em todos os diversos espaços, né? E Nelson Mandela sempre coloca, né, eu gosto de finalizar com essa frase, né? Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem ou por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Se as pessoas podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Tá? Muito obrigada, gente. Espero ter contribuído um pouquinho aí no diálogo com vocês. Pessoal, é só uma brechinha para elucidar um pouco, né, do diálogo que nós tivemos. Até recentemente, muito pouco era estudado sobre a história da África, normalmente reduzida à antiguidade aos egípcios. Porém, o crescimento do interesse e importância desse continente jogou luzes sobre a esquecida África subsaariana. Cercados por florestas, savanas, montanhas, o mar e o deserto, e convivendo com uma rica fauna, esses africanos viviam em pequenos reinos, muito parecidos com as cidades-estado da antiguidade. Dominavam técnicas de agricultura, metalurgia e mineração. Cultuavam diversos deuses e a natureza, acreditando num deus maior e criador, que variava de nome entre as tribos. Evitavam guerras, estreitando laços através do casamento. Porém, quando o conflito era inevitável, não visava a expansão territorial. Com a exploração europeia da costa da África, os nativos começaram a ser capturados e enviados como escravos para a Europa. A rota do tráfico negreiro mudou a partir da colonização do Novo Mundo, e o comércio de seres humanos atingiu grandes proporções pela necessidade de mão de obra nas novas terras. Os portugueses dividiam os africanos em 3 grandes grupos: os sudaneses, os guinenos sudaneses muçulmanos e os bantus, todos representando uma determinada região do continente e tendo destinos diferentes. O Brasil recebeu cerca de 40% de todos os escravos africanos trazidos para a América, já que demandavam mão de obra para trabalhar em suas culturas de cana-de-açúcar no Nordeste, no ciclo de ouro em Minas Gerais e nas lavouras de café do Rio de Janeiro no século XIX. O transporte desses povos, amontoados nos porões dos navios negreiros, era feito em condições desumanas, e muitos acabavam morrendo na travessia marítima, tendo seus corpos jogados ao mar.
Já desembarcados, os escravos eram vendidos e conduzidos aos seus destinos nas fazendas, onde eram obrigados a trabalhar de sol a sol, com roupas e alimentação de péssima qualidade. Dormiam em habitações escuras e úmidas, as senzalas, e muitas vezes eram acorrentados para evitar fugas. Os castigos físicos eram comuns, e o mais usado era o açoite. Com o comércio constante de escravos, não havia preocupação em manter seu bem-estar, já que podiam ser facilmente substituídos por novos africanos, fazendo sua expectativa de vida no Brasil ser muito baixa. Eram proibidos de praticar sua religião e obrigados a adotar o catolicismo e a língua portuguesa. Mantiveram sua cultura viva, realizando seus rituais africanos escondidos, criando até um tipo de luta, a capoeira. A maior parte dos africanos traficados para o Brasil eram homens, por serem mais valorizados nos trabalhos forçados. As mulheres, que não eram aproveitadas nas lavouras, viravam escravas domésticas, as chamadas mucamas. Nessa época, independente da origem ou etnia, as mulheres eram subordinadas aos homens em seus caprichos. A mulher negra e escrava vivia a situação ainda mais degradante, sendo colocada como mero objeto sexual do homem branco. A miscigenação entre africanos, europeus e indígenas foi ponto-chave na constituição da população brasileira. As revoltas eram muito comuns nas fazendas, fazendo com que grupos de escravos organizados fugissem e formassem nas florestas os famosos quilombos, onde viviam em liberdade em comunidades similares às que existiam na África. Alguns escravos também conseguiram comprar sua liberdade adquirindo sua carta de alforria. Com o constante crescimento do sentimento abolicionista, o fim da escravidão era questão de tempo. Infelizmente, apesar de promover sua liberdade jurídica, a abolição não garantiu condições de vida dignas para os ex-escravos. A realidade que encontraram foi cruel, pois não possuíam moradia, condições econômicas ou assistência do Estado, fazendo muitos negros passarem por dificuldades após a liberdade. O preconceito e a discriminação os impediram de encontrar trabalho nas cidades. Já nas lavouras, tinham sido substituídos pelos novos imigrantes livres europeus, a maioria italianos. A escravidão deixou cicatrizes profundas. Os negros vivem ainda hoje em condições inferiores aos brancos, devido ao grande processo de exclusão social. Tem menor escolaridade, menos qualificação, salários menores, menos representação na mídia e em entidades governamentais, além de menos cargos de chefia e liderança. É uma situação degradante, considerando a imensurável participação do negro na vida brasileira. Infelizmente, o pouco que se aprende nas escolas sobre a herança africana reduz o negro a estereótipos ligados a origens de musicalidades, como o samba, e ao trabalho braçal como escravo. Esse pensamento induz muitas ideias erradas ou incompletas sobre as populações negras. Há muito mais sobre essa superfície. Os africanos foram, sobretudo, fonte de informação para os portugueses, que não tinham conhecimento sobre cultivo e exploração de produtos de regiões tropicais. Foi a tecnologia africana, com seu conhecimento agrícola aprimorado por milênios, além de suas técnicas de mineração, que tornou possíveis os principais ciclos econômicos do Brasil, como a cultura da cana-de-açúcar, a extração mineral e o cultivo do algodão e do café, gerando riqueza e transformando a geografia e a história do país, naquelas que conhecemos hoje. Estima-se que chegaram ao Brasil cerca de 5 milhões de africanos, entre os anos de 1500 e 1850, de um total de 6 milhões que deixaram forçados a África com destino ao país. É uma vergonha que ainda hoje seus descendentes passem por diversos tipos de privações e violências, em um país cuja colonização africana foi muito maior que a europeia. Felizmente, graças à luta do movimento negro, diversas injustiças históricas estão sendo corrigidas, vislumbrando um futuro de esperança, inclusão e igualdade para um povo que sangra, mas resiste. Só para contribuir, né, visualmente aí com um pouquinho do que a gente tratou.